Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindos a essa live, sejam bem-vindos, vamos chegar, vamos entrar. Tô aqui me preparando, já tô no YouTube, tô no Instagram e a ideia é a gente hoje falar sobre o desafio 7 dias do relacionamento. Eu preparei muito conteúdo sobre relacionamento, nós estamos num momento ímpar que nós precisamos desse conteúdo, as pessoas estão em casa, elas estão se separando, eu tenho recebido muitas ligações, eu tenho tido muitas notícias de pessoas que têm realmente sofrido com a ideia de estar com a esposa ou com o esposo em isolamento. E olha que curioso isso, porque é a pessoa que você escolheu para ficar a vida inteira, mas aí você fica junto um mês, sim, 6 semanas e de repente você já não consegue mais aguentar aquela pessoa, então isso é problemático. Então eu preparei uma série de materiais, vou fazer 20 lives seguidas, live todos os dias, com conteúdo profundo, tá? Então qual que é a ideia? Sair da superficialidade. Eu não tô mais com aquela ideiazinha que os relacionamentos vão melhorar se a gente ficar fazendo frase de efeito e se ficar tratando as coisas na superficialidade, porque não vão. O que realmente faz diferença nos relacionamentos é você ter um conhecimento profundo do que faz seu relacionamento funcionar, do que faz seu relacionamento ir para baixo e de quais são os fatores que você pode aplicar que realmente vão fazer diferença na sua vida. E isso ser lembrado para você frequentemente. Tá? Então nós estamos nessa época agora. Eu vou preferir investir muito em um grupo menor de pessoas que consiga melhorar o relacionamento do que ficar soltando coisas que é mais fácil de ser digerida, que a pessoa, ela assiste um vídeo de 1 minuto, tá? Centenas de pessoas assistem, Postei um vídeo, 870 pessoas viram, tá, beleza. Mas se não provocar transformação, não é o suficiente para mim. Então eu vou fazer mais conteúdo profundo, menos pessoas vão ficar, e agora vai chegar o momento de você decidir o seguinte: você quer realmente um relacionamento melhor? Você está afim de pagar o preço emocional, de você investir emocionalmente nisso, de você conhecer realmente os fatores do seu relacionamento, de você mergulhar no outro, para que você tenha esse relacionamento por mais tempo, um relacionamento mais feliz? Então eu tomei essa decisão há muito tempo e é isso que eu preciso que você decida, porque se você decidir, nós vamos te dar o conteúdo suficiente para isso. Eu já fiz, essa é a terceira live, eu já fiz outras 2, uma tem 24 encontros para você fazer com o seu par durante a quarentena, a segunda tem 15 mitos do relacionamento disfuncional, então são teorias que são usadas, quem assistiu a live sabe, eu falei teorias muito famosas, tem perfis famosíssimos aqui no Instagram, que vão ter milhares de pessoas se fizerem uma live, e que estão divulgando informações que a ciência já mostrou que não funciona bem assim. Tá? Hoje nós vamos falar do desafio 7 dias do relacionamento. Então, a primeira coisa é o seguinte, e aí, esse tema é meio que bônus, assim, eu resolvi falar sobre ele, porque eu comecei, às vezes, a divulgar o desafio 7 dias do relacionamento, e as pessoas me perguntaram, o que é isso? O que é isso? Será que traz benefício mesmo? Da onde que veio essa história? Falei, beleza, vou fazer uma live, vou explicar para as pessoas da onde que surgiu essa ideia, e quais são os benefícios que ela já trouxe. E aí, e isso que vai me alimentar, né? Eu poder explicar isso com detalhes, eu poder trazer isso para as pessoas com detalhes, e é isso que eu quero fazer hoje, tá? É isso que eu vou fazer. Inclusive, eu vou abrir feedback das pessoas reais, das pessoas que fizeram o desafio 7 dias do relacionamento, e pra eu poder mostrar para vocês, tá joia? Então, vou abrir isso aqui agora. Então, olha só, a primeira coisa é o seguinte, eu queria dizer da onde surgiu essa ideia? Da onde surgiu a ideia de ter desafios diários? Na verdade, essa ideia surgiu num filme. Existe quando eu fui fazer a minha formação em terapia de família e de casal, não sei se você sabe, mas eu sou psiquiatra e quando eu estava fazendo psiquiatria, eu resolvi me formar como terapeuta de família e de casal, uma formação separada. E eu fiz o Instituto Familiar do Triângulo. E uma coisa que eu sempre senti falta era ferramentas para eu poder dar para os casais. Então o que eu notava? Vinha uma sessão, a sessão era boa, a sessão era legal, assim, o casal saía diferente da sessão, era um momento em que eles percebiam
eu percebia mais contato, mais carinho, mais afeto. Aí eles voltavam, e como as aulas eram uma vez por mês, os pacientes voltavam e estavam mal de novo. Isso me deixava mal, porque assim, eles não avançavam, né? Às vezes avançavam, pioravam. Então esse padrão era muito comum e me angustiava eu não conseguir dar uma ferramenta sólida, bem estudada para os pacientes que pudesse ajudar nessa demanda. E aí vinha essa ideia assim, eu preciso dar alguma coisa para as pessoas, E isso foi crescendo dentro de mim. Aí eu assisti um filme que chama A Prova de Fogo, é um filme evangélico. Eu achei o filme muito massa, tem aquela pegada bem assim... o cara... eu não queria dar tanto spoiler, mas basicamente ele encontra lá... o cara faz um monte de coisa ruim com a esposa, o casamento não tá bom. Aí ele encontra a Bíblia e um programa da Bíblia em que ele tinha uma atividade por dia. E era isso, ele tinha uma coisa para fazer naquele dia para o relacionamento dele dar certo. E aí ele começa bem descrente, é a última tentativa que ele ia fazer para o relacionamento dele, começa a fazer as tarefas e aquilo começa a gerar emoções interessantes, mudanças interessantes do filme, e o cara, logicamente, no final do filme está super feliz com a esposa e está dentro de Deus e tudo mais. Eu achei muito massa o filme, eu gostei do filme, tá? É meio piegas, assim, algumas pessoas podem achar, mas o filme é bom, eu gosto de final feliz também, fazer o quê? Então, hashtag final feliz para todos vocês, tá? Já aproveita aí, já fica o hashtag registrado da aula, tá bom? Então, essa demanda foi assim, poxa, e se eu fizer isso? E se eu fizer como se fosse um diário desse, que as pessoas têm uma tarefa pequena por dia, será que isso pode trazer impacto para a vida das pessoas? E aí 2 princípios me nortearam para eu poder tentar criar finalmente o desafio. Primeiro, precisaria ser algo baseado em ciência. É uma coisa que sempre norteou. Eu não faço absolutamente nada nas minhas coisas. Eu não divulgo nenhuma informação em que eu não tenha algum pé na ciência. Tá? Se eu não tenho algum estudo, se eu não tenho confiança que aquilo se aplica a outras pessoas, se aquilo é só minha crença, aí eu não falo. Eu prefiro trazer coisas para vocês que têm evidência científica. E esse é um grande compromisso meu, faz parte do que eu sou. E aí eu falei assim, beleza, se eu for fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa que realmente funcione. Eu preciso fazer alguma coisa que é baseada em ciência. Segunda coisa que seria o meu princípio, eu preciso testar isso. Eu não posso divulgar isso para as pessoas sem que eu teste para saber se tem algum efeito ou não. Então a ideia basicamente é isso. Eu cheguei à conclusão de que as pessoas precisavam de alguma coisa todos os dias. Que não era o bastante, e às vezes a gente encontrava o casal que era assim, eu lembro muito bem de um casal que ele falava assim, você tá achando que nossa vida é ruim? Todo ano você viaja. O ano passado você foi para a Europa, né? No ano retrasado você foi para, não lembro onde que era, né? Você foi para Disney. Então nossa vida é boa demais. Então o que o cara fazia? E aí ela fala isso para ele numa sessão inclusive. Olha, o preço dessa semana maravilhosa que a gente tem é um ano inteiro de porcaria. Então isso não é o suficiente para manter um relacionamento. Você ter grandes eventos que promovem momentos de bem-estar não te faz ter um relacionamento mais saudável do que pequenos momentos todos os dias. Nós falamos disso ontem. Pequenas coisas sempre são muito mais poderosas do que coisas que você faz muito raramente, coisas que você faz muito de vez em quando. E aí aquelas coisas são grandes. Tá? Então a viagem ao redor do mundo, quando você tiver 65 anos, é muito mais fraco para a sua felicidade do que a coisa que você faz todo dia. São essas pequenas coisas que fazem diferença. Então daí veio a ideia. Eu vou fazer pequenas coisas todos os dias e vou dar isso para os meus pacientes. Coisas que sejam baseadas em ciência e que possam provocar um efeito positivo para eles não voltarem aqui tão pior assim daqui a um mês. Quando eu passava grandes coisas, eles não faziam. E eu queria saber se pequenas coisas teriam impacto. Então essa foi a ideia. Vamos fazer esse desafio. Comecei a pensar em quais seriam os pilares para poder fazer isso. E aí, peguei os pilares que eu acho que poderia funcionar. Peguei artigos científicos que eu acho que comprovavam que aquilo poderia ser útil. Formatei isso num desafio de uma semana. Qual que era a minha ideia? Você ter 5 minutos para investir no seu relacionamento. Tá? Então, 5 minutos para investir no relacionamento. E aí,
inclusive, o programa, o primeiro nome dele não era Desafio 7 Dias do Relacionamento. O primeiro nome desse programa, ele é todo gratuito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, a ideia dele era sempre dar isso para os meus pacientes. Se isso funcionasse, eu oferecesse para quem quisesse, tá? Então, assim, minha ideia sempre foi essa. E aí, olha só, a ideia, ele iria chamar 5 minutos para o amor. Só que aí eu achei que as pessoas não entendiam o que era no final das contas, entendeu? Mas ia chamar 5 minutos para o amor. Porque eu queria que as pessoas entendessem que às vezes com 5 minutos por dia você consegue ter um relacionamento muito melhor. E aí eu tive várias surpresas passando esse desafio, tá? Eu comecei a aplicar ele, eu comecei a seguir meu método. Comecei a aplicar ele no dia a dia, aplicar ele com os casais. E eu tive várias surpresas, vários aprendizados, o que foi fazendo com que eu fosse ajustando alguns detalhes aqui, alguns detalhes ali. Qual que foi a primeira surpresa? A maioria das pessoas não estão dispostas a gastar 5 minutos para o relacionamento delas. Então vou deixar, inclusive, essa informação cair na vida de vocês. Ó, olha só, basicamente o que as pessoas fazem? Elas escolhem alguém para casar, elas namoram, elas gastam fortunas no casamento, elas têm filhos, elas compram uma casa juntas, elas fazem dívidas juntas, e aí elas não gastam 5 minutos por dia uma com a outra. Isso é tão difícil de engolir para mim, mas isso é tão difícil para mim, mas é uma verdade, tá? A maioria das pessoas não consegue gastar 5 minutos com a pessoa que elas dizem amar. E aí eu acho que entra uma máxima muito legal, muito grande da terapia cognitivo-comportamental, que é assim: não acredite em comportamentos verbais. Não acredite no que as pessoas falam pra você. Não acredita quando uma pessoa fala assim, eu te amo. Acredita quando ela mostra que te ama, tá? É importante que seja falado também, mas acredite em comportamentos, realmente em comportamentos das pessoas e não no que elas falam. Porque quando a pessoa não consegue gastar 5 minutos para o outro por dia, e isso é consistente dessa forma, é sinal de que realmente ela não ama tanto assim. É sinal de que ela não está tão envolvida assim num relacionamento. E infelizmente essa é a característica da maioria dos casais. Tá? E aí eu comecei, essa foi uma coisa que me assustou, porque as pessoas tinham, às vezes, dificuldade, assim, não, eu não conseguia, algumas pessoas não conseguiam fazer tarefas mesmo, e na maioria das vezes por falta de interesse, porque são tarefas muito rápidas, são coisas simples de serem feitas, e a grande diferença é de atitude. E aí a gente começa a peneirar os casais aí, né? Por que só 50% dos casamentos dão certo? Por que só desses 50%, só 50% desses, ou seja, 25% dos casamentos são felizes? Porque a pessoa precisa colocar uma energia, e nem é tanta energia assim, mas é uma energia todos os dias. E aí, quando você não faz isso, você tem problemas. Tá? Então, assim, aí, isso foi uma das coisas que me chocou nessa descoberta. Segunda coisa, que as pessoas que faziam tratamento, as pessoas que faziam as tarefas, elas referiam um benefício enorme. E isso foi me deixando muito feliz, porque eu não imaginava que, às vezes, por exemplo, em uma semana seria possível ter um ganho igual a gente tinha quando as pessoas faziam um desafio. Chegava um casal, eu ia ver ele novamente numa semana. Por exemplo, no começo, quando o casal fazia as 7 tarefas, ou uma das pessoas do casal fazia as 7 tarefas, e comparado com outro casal que não fazia, a diferença era enorme. A diferença era enorme. Eles voltavam mais próximos do outro. O meu consultório, eu fiz de uma maneira assim, ele é bem grande mesmo. Tem um sofá de 4 lugares, tem uma outra poltrona, tem mais 2 cadeiras, então tem um monte de lugar para sentar. Tem casal que senta numa ponta, a mulher senta na ponta, o homem senta na outra ponta. Então, assim, é um negócio muito estranho, mas é verdade, isso acontece. E aí, quando o que eu comecei a notar? As pessoas faziam um desafio, aí eles já se sentavam mais próximos, eles já eram mais carinhosos, eles olhavam mais um para o outro. Eu falei, poxa, isso é uma ferramenta legal, é uma ferramenta gratuita, eu ofereço para o meu paciente. O paciente, a primeira vez que eu fiz foi por WhatsApp mesmo, eu passava, faça isso, faça aquilo. E aí eram coisas que eu ia estudando. Então, e aí o que eu achei que como isso estava dando certo, isso começou a ser importante para mim, me veio a ideia seguinte: vamos fazer isso e disponibilizar para as pessoas? Às vezes tem mais gente querendo fazer, tem mais gente querendo falar sobre o relacionamento, tem mais gente querendo melhorar o relacionamento, e isso pode ser útil para as pessoas. E aí que a gente começou, quando eu falo a gente,
Eu gosto de falar no plural, não sei porquê. Mas aí acabou que eu resolvi, vou botar isso no Instagram, vou fazer um site, vou cadastrar, quem quiser fazer recebe por e-mail e as pessoas vão fazer. Eu recebi muito feedback legal, né? Muito feedback mesmo bacana. Eu até abri aqui para poder mostrar para vocês alguns feedbacks que sejam muito legais. Eu queria ler mesmo para não ficar só na minha lembrança. Ó, tá abrindo aqui. E aí eu comecei, em 2018, comecei a disponibilizar gratuitamente, né? Eu sei que centenas de casais já fizeram. E uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte: por que ele é importante? Por que é importante você ter uma atividade todos os dias? Porque você ter frequência é uma coisa muito importante no relacionamento. Porque pequenas atitudes feitas sempre têm um grande impacto. Isso em qualquer época da sua vida. Eu tive pessoas que fizeram um relacionamento com 20 anos de casado, com 15 anos de casado, com 5 anos, com 1 ano. Pessoas que nem se casaram ainda e o benefício se mantém. Tá? Então 90% das pessoas que responderam, 90,8% das pessoas que responderam, que fizeram o desafio, referiram uma melhora do relacionamento em apenas 7 dias. E aí, olha só, por exemplo, alguns dos feedbacks que eu recebi, que eu achei muito legal. Estou com meu marido há 23 anos, ou seja, um casamento antigo. Engravidamos muito cedo, nos casamos pouco antes dele nascer, sendo que estamos casados há 17 anos. Há algum tempo tenho sentido meu relacionamento se deteriorando. Como disse meu pai, sabiamente, se quiser separar alguém, enalteça seus defeitos. Percebi que estava fazendo isso, valorizando demais seus defeitos e me esquecendo do homem maravilhoso que é o meu marido. No entanto, é muito difícil você ver qualidades no outro, ou fazer coisas pelo outro quando você está zangado ou quando está chateado com ele. Foi isso que o desafio 7 dias trouxe para o meu relacionamento. Eu meio que fui obrigada a enxergar o bom do meu marido. Isso trouxe uma leveza para o meu coração. Acredito que isso pode ser feito para todos os casais. Então, assim, eu recebi vários desse. Com o tempo as pessoas se acomodam no relacionamento, esquecem dos detalhes e pequenos gestos, o que geralmente faz uma pessoa se apaixonar e manter assim. O desafio ajuda nesse sentido, dos detalhes, dos momentos bons, de coisas importantes, o que realmente importa e que a gente tinha deixado escapar. Tá? Então, olha só, como é que você... quais são os pilares do desafio? O primeiro pilar é o pilar da memória. Tá? Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, perguntem. Tá? Pergunta aí no YouTube, pergunta aí no Instagram, que eu vou responder vocês. Tá? Ou se você já fez o desafio, coloca aí o desafio para nós. Tá? Coloca aí a sua experiência. Escreve aí, eu já fiz, foi massa, eu já fiz, foi horrível. Se não gostou, pode colocar também, não tem problema. Tá? A ideia de ciência é isso, nem sempre a ciência se lixa para o que a gente acha. Eu podia estar completamente errado. Então, se isso acontecesse, eu tinha que mudar os meus planos até achar um sistema que funcionasse. Tá? E, agora, quais foram os pilares que nortearam a criação do desafio 7 dias? O primeiro pilar é o de memórias. É o desafio do primeiro dia. Tá? Quem quiser depois fazer, já está funcionante, eu vou passar o link para vocês. Mas ó, esse pilar ele foi baseado num estudo da Nicole Alia e da Susan Dewey, de 2007, tá? Elas são estudiosas, professoras da Universidade da Carolina do Norte. E qual que é a ideia desse artigo que eu li delas? Que a sensação eles usam em inglês warmth, que é de calor, de carinho do casal, aumentavam muito quando eles rememoravam cenas autobiográficas. Então, quando eles tinham memórias, a sensação de poder cuidar um do outro, o toque um no outro, isso melhorava logo a sensação romântica do casamento imediatamente com a rememoração de memórias positivas do casal. Tá? Então, esse efeito, ele inclusive é um efeito que modifica de acordo com a qualidade e com a quantidade de memórias, não é só a qualidade, o conteúdo das memórias. Então, se for o que é de qualidade? Né? Você ter memórias mais afetivas, mais carinhosas, mais positivas, elas causam um impacto maior. Você ter um conteúdo que envolve as duas pessoas, um conteúdo da memória que foi mais elaborado, ele também faz um impacto diferente. Então, qual que seria isso? A ideia, a função social da autobiografia, a função social da memória.
Então, isso se baseia numa ideia, na verdade, bem mais antiga, de um pesquisador chamado Neisser, de 1978. Esse cara, ele trazia a autobiografia como um dos pilares da existência humana. E aí ele transportava isso para a questão do casal. Só que ele não tinha estudos científicos que pudessem corroborar essa tese dele. E aí, essas duas pesquisadoras, a Alia e a Breuer, eles fizeram vários artigos baseados nisso, no poder da autobiografia, no aumento do romance, no aumento da intimidade do casal. Aí a Ana Paula está contando assim pra gente: esse efeito da memória é muito, eu já fiz isso, ajuda a passar sentimentos ruins mesmo, é verdade. Quando você lembra de memórias positivas, o impacto que isso tem é realmente muito grande. Então, assim, beleza, eu pensei, temos artigos, isso aqui faz sentido, temos prova de que isso é um efeito que já começaria bem a semana. Vamos colocar, primeiro pilar, memórias. O segundo pilar, gratidão. Esse aqui foi baseado num estudo de um pesquisador chamado Gordon. Ele publicou um estudo em 2012, mostrando que quando você aumenta a gratidão, você aumenta a apreciação do casal. Isso faz com que você aumente a responsividade emocional. Nós falamos sobre responsividade emocional. É uma das coisas que nós temos evidência de aumentar muito, de realmente ter uma evidência de correlação entre felicidade do casal e a capacidade de ser responsivo. Isso em casais em que não tem uma hierarquia clara, definida. Tá? Que a maioria dos casais modernos, nos últimos 30 anos, é assim, não tem uma hierarquia definida, então você precisa ter duas coisas: sensação de justiça e responsividade emocional. E a gratidão faz você aumentar a apreciação, que faz com que você aumente a responsividade emocional, faz com que você aumente os comportamentos de busca um do outro e de reciprocidade e, finalmente, aumenta o seu comprometimento e a chance de você ficar no casamento. Então, isso está publicado, Gordon, em 2012. Tá? Então, mais uma vez, o segundo pilar e o terceiro pilar, ele é um de gratidão e o outro é a de admiração. Esses dois pilares, eles fazem parte desse mesmo funcionamento. Nós temos que aumentar a gratidão pelo nosso parceiro, temos que aumentar a admiração pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, para que isso traga benefícios. Mais uma vez, o seu comportamento vai se modificar. Então não foi coisa que eu tirei da minha cabeça, não. Eu vou pensar, o que é bom pro casal? Né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso aqui deve ser bom. Não, isso aqui foi estudado. Tá? Foi um negócio estudado, foi publicado. E aí, realmente, o que teve benefício, a gente começou a colocar nesse desafio 7 dias do relacionamento. Qual que é o quarto pilar? Suporte emocional. Então, isso vem das pesquisas do Gottman, em que você ter alguém para dar suporte emocional é uma das coisas mais importantes no relacionamento. Quando você está passando por um problema, a sensação de que você pode contar com aquela pessoa no momento que você não estava bem, aquilo pesa frequentemente para que você aumente a sua gratidão, aumente a sua admiração pela pessoa. Essa questão do suporte é uma coisa importantíssima. Se você já passou por um problema e você recebeu do outro a sensação de tá te escutando, de estar te apoiando, você sabe o que é isso. É diferente ou não é ter uma pessoa te dando suporte num momento de dor? Qual que é a sensação que você teve? Agora, num parto natural, quando o marido também está extremamente focado nisso, está lá com você, te apoia, está te tocando, está ajudando a fazer a massagem, está te dando suporte. Como que você lembra, quando você lembra dessa memória e você lembra do seu marido nessa posição, o que te traz? Por quê? Porque ele te deu suporte emocional. Nós temos evidência científica disso e por isso foi um pilar para a gente trazer. Agora, frequentemente a gente pede suporte emocional, mas a gente não oferece. Então isso é muito comum em casais disfuncionais. Você começa a ter uma percepção de injustiça, acha que faz demais, aí você entra naquela primeira teoria da reciprocidade, nós conversamos ontem. Se você perdeu essa live, você ainda vai ter chance de assistir ela até, acho que às 7 horas da noite, se eu não me engano. Então talvez dá para você assistir um pedacinho depois aqui. Mas você cai naquela outra teoria que também não funciona, que é eu só dou se eu recebo, eu só dou se eu recebo, e aí vai cada um indo por um lado. Então o que o desafio faz? O pilar 4, ele faz com que você ofereça, você busque o suporte, dá suporte para o outro, e não a ideia de você ficar pedindo isso. Tá? Então ele vem com uma força para te fazer mexer, para te fazer colocar nessa posição de você acolher o outro. O quinto pilar é o que eu mais tive feedback.
É o que as pessoas falam que é o mais divertido. Mas ele precisa dos outros para funcionar. Imagina que você não está muito bem no seu relacionamento. Aí a Thaís está falando o seguinte: quando dura tempo demais, você está dando suporte, eu acho que quando se leva muitos anos, a pessoa que está dando apoio fica cansada e esgotada. Thaís, fica esgotada principalmente quando tem a sensação de que não houve uma reciprocidade, né? Aquela sensação a percepção de injustiça, ela cansa demais. Você dá suporte, você recebe suporte, você tem um problema, aí ele te ajuda, ele tem um problema, você ajuda. Esse suporte, na verdade, é a vida inteira, você vai passar muitos anos dando ele. O problema é quando você tem a sensação de estar única nesse processo, de estar completamente sozinha. Aí isso cansa pra caramba, isso é realmente cansativo, é exaustivo. Se a pessoa está com depressão, tem 10 anos, ela não melhora, ela não tem resposta, ela não quer sair com você, ela não te dá atenção. Se o relacionamento está minguando, as pequenas atitudes do dia a dia forem embora, fica cansativo. E é por isso que o desafio pode atuar. Porque ele não é feito para o casal fazer juntos. Na verdade, eu fiz o desafio para, no primeiro momento, vamos fazer para o casal? Vamos. Puf. Depois eu percebi. Se a pessoa quiser fazer sem o outro saber, dá para fazer sem o outro saber. Porque você começa a gerar, não pode ser o seu objetivo. Seu objetivo não pode ser esse, porque se for, você já imprime nas suas atitudes um problema. Mas é natural que à medida que você começa a fazer modificações e fazer coisas pelo outro, que você tenha uma mudança também de posição do outro. Que o outro modifique a forma como ele te trata. Isso é natural. Se você ficar esperando isso, talvez o efeito não vai ser tão bom. Mas isso é uma coisa natural. Sempre que você coloca energia positiva no processo, você vai ter respostas. Então, assim, agora com depressão e ansiedade, realmente, às vezes você tem que fazer um tratamento mesmo, mudar o tratamento, ajudar a pessoa a conseguir sair dessa posição para ele poder, de novo, retornar emocionalmente para o processo. É quando você não está ligado emocionalmente, a falta de intimidade, a sensação de você estar remando sozinho, é que dá esse cansaço todo. Nesse momento aqui, ele te estimula a você trazer uma força diferente, que é o pilar 4. O pilar 5, que eu falei que é o favorito da galera, é o de dança e música. Agora, não dá para você fazer o pilar 5 se você não está muito bem no seu relacionamento ainda. Eu não podia fazer o pilar 5, a desafio 5, no primeiro dia, não dava. Tá? Porque nem todo mundo que faz o desafio está bem no relacionamento. Se você estiver bem no seu relacionamento, é uma ótima você fazer o desafio. É excelente. Por quê? Porque você está renovando os seus comprometimentos com aqueles princípios. E você está prevenindo problemas. Você vai estar trazendo no seu banco emocional do seu relacionamento muito mais características positivas. Então é ótimo. Está bem no seu relacionamento? Faça o desafio. Funciona. Agora, se você não estiver bem e você começa com 5, que é o de dança e música, geralmente o seu marido vai achar que você está louca. Né? Ou o contrário, né? Nossa, do nada, você está brigado com alguém, ele chega e quer dançar com você, você fala, que é isso? O que aconteceu? Então não funciona. O que você precisa? Você precisa fazer os outros pilares. Você já tem 4 dias em que você está cultivando atitudes que provocam diferença e aí você faz uma aproximação um pouco maior. Aí você dá um passo que é um pouco maior, que é o de dançar com o seu parceiro, com a sua parceira, e de emocionalmente se vincular, porque a música, ela acessa formas cerebrais, ela acessa lugares cerebrais diferentes, ela toca a sua emoção de um lugar diferente, ela aciona o córtex límbico de uma maneira diferente, o ritmo, a cadência, ele tem uma utilização principalmente do hemisfério direito, não é só do direito, mas principalmente do direito, que traz uma mudança no seu padrão emocional, te faz sentir mais próximo. E aí nós temos a utilização da dança e da música. O pilar 6, que é o da divisão de tarefas, ele também foi baseado nos estudos do Gottman, que mostra que a percepção de injustiça, ela é uma das coisas que mais atrapalha o relacionamento, e aí treina a responsividade emocional ao você fazer o que o outro deveria fazer. O pilar 6, o desafio 6, ele é assim, você pega algo que é do outro e você faz. Sem cobrança, sem falar nada, você faz o que é do outro. Isso gera empatia, porque ao fazer uma tarefa, você consegue se colocar mais no lugar do outro quando ele tem que fazer. Então vamos supor que a tarefa da minha esposa é cuidar das crianças o dia inteiro. Então beleza, no desafio 6 você vai cuidar das crianças o dia inteiro. E aí isso vai desenvolver responsividade, vai desenvolver gratidão, vai desenvolver a sua empatia
nos dias que ela tem que cuidar, por exemplo. Então você traz uma quebra e uma mudança também importante, muito grande. E o pilar 7 é o do elogio. E esse aqui, ele foi despertado num primeiro momento por um casal que eu estava atendendo na época. E aí, a grande queixa, a esposa deixou muito claro para o marido, falou assim, olha, ele não me elogia. Eu posso me arrumar, eu posso fazer uma coisa legal, mas ele nunca me elogia. E aí, a gente deixou bem claro, ela falou para o marido, né, eu queria receber um elogio seu. E ele olhou para ela e falou assim, você já sabe. Ele não tinha coragem de elogiar. O máximo que ele podia fazer era, você já sabe. Você sabe o que eu sinto. Você sabe que tá bonita. Então ele não conseguia tirar da boca dele as palavras de elogiar. E essa limitação feria a esposa grandemente. Ela realmente precisava daquela... aquilo era importante para ela, receber esse elogio. E não é um elogio falso, o elogio de quem está cortejando para poder ganhar alguma coisa. É realmente você admirar uma coisa no outro, você olhar no olho dela e você falar, nossa, como eu acho isso aqui massa em você. Caramba, como quando você, né, enrola o seu cabelo, eu acho incrível, você fica linda, eu fico muito mais atraído por você. Né? Nossa, como eu amo quando você lembra de comprar essa coisinha que eu gosto na padaria. Então, assim, é muito difícil lidar e conviver com a pessoa que não consegue elogiar nunca, que acha que você está fazendo só a sua obrigação. E o pilar 7, o desafio 7, ele traz isso. Ele traz essa necessidade. E lembrando que nos estudos mostram que você precisa ter 5 interações positivas para cada uma negativa. 5 positivas para cada uma negativa durante conflitos. Isso casais felizes, né? Lógico, que é o que a gente quer ser. E casais felizes, fora de conflitos, tem 20 para 1. Então, para isso, você tem que aumentar a quantidade de coisas positivas que você fala do outro. Tem que ser genuíno, tem que ser de verdade. Isso obriga o seu cérebro a reparar o que você gosta. Nossa, eu tenho que elogiar. O que eu gosto de verdade? O que eu gosto de verdade da minha esposa? O que eu gosto de verdade do meu marido? O que eu olho e falo assim, caramba, isso é massa. Eu lembro do dia, do nada eu lembrei, eu acho que eu lembrei porque a Paula entrou. A Paula, ela é profissional que lida com crianças. Aí eu vi ela entrando, eu lembrei dessa memória de criança, das minhas filhas, e eu lembro do processo de parto da minha esposa, do quanto que eu olhava para ela e falava assim, caramba, que mulher incrível. Caramba, que mulher, nossa senhora, me vem uma energia tão boa de eu lembrar desse dia, de eu admirar isso de verdade nela, de eu poder falar assim, caramba, uma mulher é muito forte. Ela conseguir passar por isso, ela é muito forte. E isso vem uma energia linda, assim, de eu conseguir trazer isso de verdade para ela, de eu poder transmitir o que eu penso dela e para ela. Isso é muito legal. Até desconcentrei aqui. É o seguinte, então esse é o pilar 7, o elogio, você falar uma coisa que você ama e que você gosta no outro. Tá? Isso é muito legal. Então, o desafio, pessoal, vale a pena investir? Aí você tem que decidir. E aí vem essa hora, tá? Investe. 5 minutos para a pessoa que você ama. Vale a pena? E você pensa. Porque às vezes no seu fundo você fala assim, não, vale. Aí, na hora que é para fazer um negócio, você fala assim, ah não, eu não vou escrever não, eu vou só pensar. Ah não, eu não vou dançar não, eu vou só mandar a música no WhatsApp dela. Ah, não, eu não vou fazer um bilhetinho, não. Eu vou só escrever aqui no meu WhatsApp e mandar para ela. Você começa a perder tempo. Começa a reparar. No tempo que você perdeu fazendo outras coisas no Instagram, o tempo que você perdeu fazendo outras coisas no YouTube, o tempo que você perdeu vendo notícias de coronavírus, ó, não mudou. Continua matando gente, continua crescendo. Daqui 3 dias vai crescer mais, daqui 7 dias vai crescer mais. Não mudou, tá? Não mudou. Mas isso que você vai fazer agora e que você vai decidir pode mudar seu relacionamento. E isso pode mudar seu relacionamento. E aí você precisa decidir se você quer fazer parte desse grupo de pessoas que não tem 5 minutos para amor ou se você quer um relacionamento para sua vida inteira. É lógico que você não vai fazer 7 exercícios e isso vai transformar a sua experiência pro resto da vida. Isso é óbvio. Eu não acho que as pessoas fazem o desafio e os problemas dela terminaram. Eu não acho isso de jeito nenhum. Mas o que eu quero mostrar com esse desafio? Que se ela começar a colocar 5 minutos por dia na vida dela pro relacionamento, o relacionamento vai ser diferente. Eu não sei se vai ser uma maravilha. Eu não sei se vai ser perfeito. Eu acredito que não, porque só existem 2 tipos de relacionamento. Relacionamento perfeito e relacionamento que você conhece bem.
tá? Só é esses dois tipos. O perfeito é porque, na verdade, você não conhece. Então, perfeito não vai ser, mas eu tenho certeza que pode ser melhor. Eu tenho certeza que pode ser melhor. E mesmo estando bom, falando, tô feliz pra caramba, pode ser melhor. Pode ser melhor porque você pode trazer essa gratidão muito mais pro seu relacionamento. Então, só resumindo, o desafio dos 7 dias é um desafio gratuito, ele é online, você se cadastra, recebe no seu e-mail as tarefas para você fazer 5 minutos por dia, tá? 5 minutos por dia pro seu relacionamento. E aí, se você estiver bem no casamento, compensa. Se você estiver mal, compensa. Isso funciona para todas as idades. Nesse estudo da Eleia e da Bleut, de 2007, ela pesquisa com casais de várias idades. E para todos eles o benefício se mantém. O fato de você estar com 20 anos de casamento não modifica a eficácia. Tá? Não modifica a eficácia. O psicólogo Paulo está falando que a minha noiva, que também está assistindo, que amo ela, e que faremos o desafio. Então, daqui uma semana, Paulo, você faz a inscrição agora, porque daqui uma semana eu vou perguntar no Stories. E aí, Paulo, você fez ou não fez? Dá seu feedback e manda um vídeo aí que eu quero saber se você fez. Então, legal demais. Aonde que você se cadastra? Tem um link na minha bio. Tem lá, Desafio 7 Dias do Relacionamento. Você clica, vai para a página, coloca o seu e-mail. Aí você confirma o e-mail, porque eu não posso mandar e-mail para ninguém que não confirmou. Tá? Isso é proibido. Então você vai no link, vai receber o e-mail. Se não tiver recebido é porque está no spam. Vai no spam, aí olha, confirma o e-mail. Aí eu posso te mandar o e-mail, eu te mando todos os desafios. Beleza? Daqui a pouquinho eu posso fazer um negócio também. Pessoal, então olha só. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou, queria agradecer a Thaís publicamente. A Thaís fez um stories tão legal da live de ontem, do que ela gostou, indicando para os amigos. Então assim, eu fiquei muito feliz. Porque, afinal de contas, o que a gente quer, na verdade, esse desafio, essas tarefas, ele fez muito bem pra mim, tá? Eu não tenho dúvida, fez bem pro meu casamento. Direto eu refaço ele, ele faz bem pros meus pacientes, tá? Mas eu acho que ele pode fazer bem pra você também. Ele tá pronto, ele já foi feito e talvez pode fazer bem pra outras pessoas, que estão bem ou que estão mal no casamento. Então, se você conhece alguém nessa situação, principalmente alguém que tem filho pequeno, mande esse desafio, porque é nesses momentos que a gente mais precisa de ajuda, que a gente mais precisa de apoio. Às vezes você manda pro marido da pessoa, né? Fala assim, faz isso aqui pra ela, né? Teve um filho pequeno, e aí tá naquele momento de reafirmação do casamento, de trazer. O desafio também vai no Telegram. Eu ainda não mando o desafio no Telegram, eu tenho um grupo de Telegram, se você quiser fazer parte, tá no meu link da bio, e aí você entra lá. Eu comecei hoje o grupo do Telegram. Eu abri ontem e hoje eu mandei a primeira vez. Eu vou mandar alguns áudios totalmente exclusivos para lá. A minha ideia assim, é ser mais livre, para poder ter pensamentos eu colocar lá e eu colocar o PDF das aulas. Então, por exemplo, o que eu falei aqui hoje? Eu vou escrever isso, fazer um PDF legal, colocar no grupo do Telegram. E às vezes você quer ver isso por escrito, é mais fácil de você lembrar, então você entra. Tá bom? Boa tarde aí pra quem falou que é boa tarde. Então, vou deixar o momento do print. Se alguém quiser compartilhar isso com alguém, vou dar um sorrisão aqui. E pronto, foi o momento do print. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. E eu espero de vocês do outro lado. Eu vou esperar o feedback de vocês depois do desafio 7 dias. Porque eu acredito que isso pode ajudar vocês o tanto que me ajudou. Beleza, pessoal? Vamos junto, abração e até a próxima.